Amigos, sejam todos muito bem-vindos para essa entrevista com o Gilberto Gil. Nosso entrevistado praticamente dispensa apresentações, é um dos grandes nomes da cultura brasileira de todos os tempos. Então, antes de tudo, nós agradecemos mais uma vez ao entrevistado por estar aqui conosco. É uma grande honra e uma grande alegria, certamente, ter você conosco. E para entrarmos na parte principal, que é permitir que o próprio Gil se expresse, nós apenas vamos introduzir rapidamente o Instituto Cultural Civitas Solis, que é uma organização filosófica cultural sem fins lucrativos, que busca despertar a consciência humana, tentando mostrar conexões entre o conhecimento universal, aquilo que alguns chamam de filosofia perene, o núcleo central da espiritualidade, com várias expressões culturais, artísticas, e tanto na alma de todos os povos, mas mais particularmente na cultura, na alma do povo brasileiro. Então, por sinal, o assunto que nós queremos tratar com o Gil hoje está relacionado com esses objetivos, que é justamente tratarmos dessas questões da vivência espiritual, dessa realidade espiritual interior, dessa busca da transcendência, tanto na vida quanto na obra dele. Nós preparamos até algumas questões para balizar a nossa conversa, mas, obviamente, com toda liberdade e abertura para seguir o fluxo que a conversa nos levar. Sim. Então, para começar, o Cláudio tem uma primeira questão e a gente parte daí para frente. Bom, obrigado, Adelmo, obrigado mais uma vez, Gil, pela oportunidade. Duas músicas suas traçam a novidade e a paz, traçam aspectos distintos sobre o que algumas linhas de pensamento chamam de dualidade, né? Então, a ideia de uma contraposição de ideias. Contudo, na novidade, aparentemente, essa dualidade é invencível, né? Como você coloca na letra. Contudo, a paz, essa contradição, ela leva a um estado de uma transcendência, algo que vai além e que, aparentemente, só é possível pela contradição. Como que você entende essa possibilidade desses dois pontos de vista, dessa dualidade presente nessa música, e como você vê na sua experiência pessoal isso, né, como essa realidade se apresenta para você? Bem, eu acho que essa questão da dualidade, seja ela em que sentido for, essa questão se coloca sempre para todos, né? Para todas as consciências, todos os indivíduos, enfim, de maneiras diversas, mas se coloca para todo mundo. A questão de vida ou morte, enfim, de tempo ou eternidade, de imanência e transcendência, enfim, o aqui e agora e o além, fora do tempo, depois do tempo. Eu acho que essas questões se colocam sempre para todas as pessoas e, em função das naturezas de cada um, das disposições de cada um, eu diria até das tendências inatas de cada um, o tratamento dessas dualidades se dá de maneiras diferentes. Há pessoas que, enfim, de uma certa forma, intuem logo, de imediato, que é preciso trabalhar a superação dessas dualidades, dessa dualidade. Para outros, enfim, compreendem que é preciso intensificá-la, é preciso enterrar-se cada vez mais nessa definição dual, polarizada, enfim, de bem e mal, e
e certo e errado, e noite e dia, e agora, e nunca. E todas essas questões que estão ligadas ao tempo, enfim, à vida real, enfim, e que em muitos casos acabam desembocando nessa grande dualidade chamada, enfim, definida como o mundo material, a matéria, a materialidade e a espiritualidade. Ou seja, enfim, então, entre esses polos, em função de cada um, as coisas vão se colocando. No meu caso pessoal, eu acho que logo muito cedo desconfiei da inadequação, digamos assim, dessa visão dualista, dessa visão, enfim, polarizada ou polarizante entre as coisas. Quer dizer, eu logo muito cedo na vida passei a compreender que as coisas são complexas, que, enfim, e que os números variam de 0 a infinito, com as possibilidades múltiplas de tudo podendo acontecer, de tudo podendo ser, de tudo podendo não ser. Não é? As afirmações e as negações, todas elas se interferindo. Logo muito cedo percebi que as coisas eram assim. Deus e a sua existência ou a sua inexistência, Deus, o nosso sonho em relação a Ele e o seu alcance quase que impossível, enfim, no campo das coisas comuns, do dia a dia, enfim, tanto a fé, a ciência, todas essas coisas, o conhecimento e a dificuldade de lidar com ele, a sabedoria nesse sentido mais complexo, não é, da acumulação e a decantação dos conhecimentos, enfim, num patamar de, de, de suavização, não é? Nesse sentido. Tudo isso foi logo, enfim, foi estimulando em mim, a partir da infância e depois da adolescência e ao longo da vida, foi estimulando em mim a necessidade de compreensão, a necessidade de intensificar uma possibilidade de compreensão que me desse paz, que me desse tranquilidade, que me desse resignação, resignação nesse sentido profundo das coisas, enfim, das coisas que são, resignado ao ser das coisas todas, ao ser das coisas que são. Então, todo o meu trabalho, a vida toda, e aí veio a música, aí veio a poesia, aí veio a reflexão, aí vieram os estudos, enfim, as análises, as considerações sobre os vários campos religiosos, as definições de tudo isso no campo da religião, veio a coisa da ciência, a apreciação dos modos científicos, dos modos técnicos, digamos assim, de tratar todas essas questões maiores, e fui buscando ao longo dessas buscas todas, fui buscando as acomodações possíveis ao ao diálogo entre o meu bem-estar e o bem-estar do mundo, o bem-estar dos outros, ao bem-estar de todos. Fui procurando mesmo essa acomodação mais confortável, enfim, que me desse ao mesmo tempo prazer, ao mesmo tempo dignidade, ao mesmo tempo força, ao mesmo tempo suavidade, enfim,
ao mesmo tempo, compreensão maior, capacidade de perdão, ao mesmo tempo, capacidade de enfrentamento, de luta, todos esses diálogos possíveis entre essas variedades polares, enfim. E isso é o que tem caracterizado a minha busca, o que eu chamaria de uma vida que busca essa compreensão sobre o estar aqui, sobre o aqui e agora, sobre a transcendência, sobre o tempo e o nunca. E vou agora já com quase 80 anos, 79 anos de idade, que eu vou fazer agora, enfrentando tudo isso no campo de uma acomodação maior, já exigida também de forma mais nítida pela própria corporalidade. Quer dizer, eu, como corpo, como ser humano de carne e osso, nervos e articulações e etc., enfim, já sou mesmo impelido a essa consideração da tranquilização, da suavização, enfim, da atenuação, enfim, uma coisa que já vem chegando com a própria idade, uma coisa que eu gosto de dizer sempre, a conformidade conforme a idade. Isso é visível na sua obra recente, inclusive, né? Essa tranquilidade do ok, ok, ok. Gil, tem outra questão que, na verdade, em parte você já respondeu, tá? Mas que recentemente eu vi até uma entrevista sua que você dizia, se comparando com Caetano, falando: Caetano é um, eu sou dois. Então, essa dualidade está presente, né? A gente percebeu elementos dessa dualidade na sua vida, na sua obra. E, assim, outro aspecto, né, que você abordou em parte, é o fato de, por um lado, você ser esse idealista, ser esse artista, esse místico, né, que tem esse lado muito forte em várias canções, em várias letras, que você expressou também em entrevistas, e, por outro lado, o homem prático, né, aquele profissional de administração de empresas que presidiu o Instituto Cultural, que foi ministro. Então, há não apenas, né, uma visão arquetípica da realidade, não apenas uma abstração, não apenas a poesia, mas uma tentativa de também atuar na matéria bruta, né? de vencer a matéria e transformar, ou seja, até diria, trazer o espírito para a matéria, né? Para transformar a matéria a partir do espírito. É o que a gente pensou para prosseguir a nossa conversa de hoje. Como é que você vê esses dois Gils? Acho que sim, acho que exatamente o corpo, a alma e o espírito, não é? A condição telúrica de pertencimento ao mundo da matéria e todas as suas consequências e desdobramentos, mas, ao mesmo tempo, esse almejar profundo, essa crença, no fundo, se você usou a palavra místico, né? Essa crença nessa transcendência, nessa presença permanente junto a essa materialidade, a presença permanente desse diáfano, não é? Dessa dimensão diáfana, não é? Etérea, enfim, inatingível, do mundo do transcender mesmo, do ir para onde já não há transportes, onde já não há nada a transportar,
se daqui para ali ou dali para mais adiante, onde já tudo seja essa a chamada paz, né? Uma unidade. A unidade, a, 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 a quimera paradisíaca, né? A Muito ideia bom. de um, de um, de um, de um, de um paraíso, não mais para isso ou para aquilo, mas já para tudo, para nada, tudo, nada já fundidos, enfim. Então, eu sempre me dediquei a essas duas coisas. Eu tive sempre muito compromisso com o fato de estar encarnado, de ser uma encarnação e, portanto, ter que responder a isso, junto com todas as outras encarnações, junto com todos os outros seres encarnados, portanto, respondendo a essa materialidade, estar aí, estar no mundo, estar na vida, ter que fazer coisas, ter que trabalhar, ter que processar energias e dedicar a consciência, em boa parte, a essas tarefas, não é? E, por outro lado, me entregar a esse boiar, não é? A essa boia do espírito no oceano, não é? Da materialidade. Quer dizer, essa coisa da flutuação. Então, fui sempre procurando integrar essas duas coisas e me entregar o mais inteiramente possível a ambas, a todos esses dois lados. E é isso que tem sido. Minha vida tem sido isso. Ô, Gil, ainda explorando a sua obra, mas agora essa questão que o Adamo colocou de uma responsabilidade, que você colocou também, de uma materialidade, a música Se Eu Quiser Falar com Deus é um caminho que eu poderia chamar de uma auto-iniciação, né? Literalmente, você conta ali de uma experiência sua, né? Sem estar vinculado a nada, nem a ninguém, mas uma trajetória e aí, se você concordar e aceitar essa palavra, um processo iniciático que, no final, vai dar em nada do que eu imaginava ser alguma coisa nesse sentido. Eu pensava encontrar. Que eu pensava encontrar. Maravilhoso. Sensacional. E aí, contrapondo uma outra música, que é o Tempo Rei, em que há, e aí, de novo, se você permitir usar uma palavra, um desmascaramento da vida, da estrutura social, né? Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, e aí se pede, Tempo Rei, transformai as velhas formas do viver. Por um lado, um ser numa busca de uma autonomia profunda e dando isso para a humanidade, olha aqui, ó, tem um caminho de auto-iniciação. Por outro, um ser que olha e fala, olha, será que é possível transformar? E se tem algo maior aí, ajude-nos a transformar. Como que você vê esses dois lados, essas duas questões, na sua trajetória também, né? Eu acho que isso de novo remete a essa questão para que servem as religiões? Para que serve a religião? Para que serve a prece? Para que serve a possibilidade de pedir a Deus alguma coisa? Ou transferir para Ele essa responsabilidade por nós mesmos? E em oposição a essa responsabilidade permanente de nós conosco, de si consigo mesmo. Eu acho que, enfim, essas canções todas elas dialogam com esses dois modos, esse modo da transferência, não é, de uma responsabilidade, enfim, para uma entidade maior a qual pertençamos e que a nós pertença,
também, o Deus em nós e nós em Deus, essa coisa toda, que é o objeto da prece, não é? Quer dizer, então, portanto, essa coisa é a função, é o respeito à dimensão religiosa, à religiosidade, às crenças, aos modos de acreditar, enfim, nos agentes da transcendência, aqueles que agem a partir de lá, da transcendência, enfim, para nos influenciar aqui, para responder às nossas súplicas, para responder às nossas questões, enfim, para entrar em diálogo conosco, esse nosso diálogo com Deus, enfim, por um lado. E, por outro, essa coisa do, olha, já estamos aqui, já não temos mais nada, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transformando, transcorrendo, não é? Tempo, espaço, navegando todos os sentidos, enfim, isso que você falou, quer dizer, esse lado mais instrucional, mais instrutivo, não é? Você chamou de autoiniciação. Iniciação, quer dizer, como quem diz assim, olha aí, é responsabilidade nossa também, é preciso que nós tomemos nas nossas mãos esse trabalho de ascender, esse trabalho de ascensão aos céus, não é? Mas é maravilhoso que você coloca... Sem cordas para segurar. Isso, maravilhoso. Sem segurança. Quer dizer, nem sempre Deus joga as cordas para a gente. Às vezes a gente tem que inventar nossos próprios degraus, os nossos atos, nossos gestos, cada um deles significando um degrau, enfim, cada um deles significando uma perna a subir, um pé a pisar os degraus e uma ascendência sendo feita prometeicamente, né? Subindo a montanha, transportando esse fardo enorme nas costas, não é? Para nunca alcançar essa coisa do mito grego também, tudo. Então, todas essas coisas, né? Das filosofias, né? Das religiões, essas duas canções que você mencionou, por exemplo, são muito, vou usar uma palavra, nítidas, o mais opacas que elas sejam. Não são nada opacas, são extremamente transparentes. Pois é, por mais opacidade que elas possam, por mais confusão, por mais obstrução que elas possam significar de um fluxo qualquer, mas elas estão, o que elas almejam é exatamente isso, é a admissão desse fluir permanente, desse subir aos céus sem cordas para segurar. Mas tem uma tarefa, como você colocou, que eu acho maravilhosa, se eu quiser falar com Deus, que é desatar o nó das gravatas, dos desejos, dos anseios, tem que me ver medonho, apesar do mau tamanho, acalmar o meu coração, que é exatamente o que você falou. Isso é um processo. Alegrar, desculpa não trocar as palavras. Acalmar, dá no mesmo. Mas isso é uma trajetória e assim de uma concretude, de uma realização raríssima, né? Muito concreta e uma tarefa, porque o ser humano ele precisa, de alguma maneira, saber conviver com o desejo, com o sentimento, mas também se livrar disso para atingir uma transcendência. Não é que seja raro, não é uma coisa raríssima. Todo ser humano lida com isso. A diferença é a intenção, a capacidade, o desejo de manifestar isso ou não, de manifestar na poesia, manifestar na prece, manifestar na prosa, manifestar no romance, manifestar no drama. Enfim, cada um vai... Mas todo mundo vive isso, do homem
mais simples, calado e manso, até o mais prolixo e aberto e, e discursivo que cada um. Mas todo mundo tem isso, todo mundo tem essa auto-iniciação. Ela se dá para todos num determinado grau. Às vezes até de não compreendido como tal, não compreendida essa auto-iniciação, não compreendida como tal, mas vivenciada, porque são vivências. Não tem ninguém escapa. O ser consciente não escapa disso. É fundamento, é condição básica da própria consciência. Maravilha. Ótimo, Gil. Obrigado. Gil, acho que desde a infância, né, essa vivência de uma realidade transcendente, vamos dizer assim, te acompanha, né? A gente compartilhou até no grupo que estava preparando essa palestra, um relato que você fez, né, sobre a passagem do bonde em Salvador, quando você, acho que tinha cerca de 10 anos, né? Isso aparece no livro Gilberto Bem Perto, né? Você diz, por exemplo, não sabia se era a mesma pessoa, se alguma coisa em mim teria se transformado a ponto de mudar esse fenômeno permanente. E assim, a gente, lendo, né, a história da sua vida, vendo a sua obra, a gente percebe que houve alguns momentos, né, a gente fica especulando, será que foram momentos de virada? Por exemplo, teve a sua experiência na prisão, né, no final de 68, início de 69, e naqueles meses, né, você passou a ter uma dieta macrobiótica, e segundo Lemos, passou a fazer um estudo mais direcionado da sabedoria oriental. Como você avalia? Houve esses momentos de virada em que... Sim, as iniciações dentro dessa grande iniciação. Isso, não é? Isso. Os grandes momentos iniciáticos, não é? Foram vários ao longo da vida. Você mencionou esse de cunho filosofal, não é, com a passagem do bonde na frente da casa, no instante, e logo instantes depois no fundo da casa, e aquela interrogação profunda ali, o que é de mim, o que é feito de mim, enquanto esse bonde, depois que esse bonde passou por aqui e ainda não passou acolá, e o que será de mim quando esse bonde passar acolá, e eu corria da frente da casa, profundo da casa, para poder desfrutar os dois momentos e cotejá-los, né? A coisa filosofante do ser e não ser, nas duas condições, o bonde aqui e o bonde depois. E aí, ao longo da vida, tantas coisas, né? na própria contemplação da religiosidade católica, diante do mandamento, diante da comunhão, diante da presença de Deus na hóstia consagrada, enfim, aquilo tudo foram anos de experiência sobre a transcendência, sobre as grandes interrogações, enfim. E depois enfim, a chegada das filosofias, não é? Primeiro as filosofias ocidentais, gregas e alemãs e tudo mais, os fragmentos dessas especulações todas aqui e ali nos livros. Depois a ciência milenar das idades, não é? Através de toda a questão
da, 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 da Índia, enfim, das grandes teorias do Vedanta e do Zen e tudo isso. Então, em todos esses momentos, você falou da macrobiótica, ali na prisão, por exemplo, aquilo foi uma iniciação incrível, uma compreensão súbita que eu tive, que eu precisei ter e acabei conseguindo, em certa medida, ter a respeito disso, da minha responsabilidade corpórea, o que é meu corpo, quais são as minhas obrigações com ele, quais são as tarefas às quais ele está designado como corpo e o que é que eu tenho que fazer para contribuir para esse desígnio, o que é quero estar aqui, o que é fazer alguma coisa com esse corpo que eu tenho aqui no mundo. Vários foram os momentos, e ainda continuam a ter cada vez mais frequentemente micro iniciações, o tempo todo, enfim, até inclusive cada vez mais com essa aproximação, com essa condição cada vez mais suave mesmo da condição física, cada vez mais atenuada da condição física, esses momentos, enfim, de auto-iniciação e etc., vão se dando com cada vez mais frequência. A capacidade de examinar com minúcia cada nova emoção, cada pequena emoção, emoções antigas, convencionais, tradicionais, que sempre estiveram comigo, mas que agora são analisadas por mim de uma forma mais generosa, de uma forma mais lenta, e como sabe, assim, com mais gratidão ao fato de eu poder me emocionar, de eu poder chorar, de eu poder me comover, enfim, de eu poder me solidarizar com a saga humana, com o sofrimento de todos, o meu e o de todos, enfim, e poder compreendê-lo a esse sofrimento como algo fazendo parte, enfim, algo vivencial, necessário, de trajetória, enfim. As auto-iniciações vão ficando cada vez mais frequentes. Gil, nós estamos falando aqui, em certo sentido, de consciência, né? Do papel da consciência e, de novo, né, explorando a sua obra, mas tem uma música que é maravilhosa, que é Andar com Fé, que desvincula completamente a ideia de uma fé religiosa para um estar consciente, para uma consciência plena. Em determinado momento aqui, você falou que todo ser humano tem isso, depende da sua vontade de avançar nisso. Contudo, nós sabemos, né, porque nós somos seres humanos e vivemos o mesmo drama humano igual em qualquer lugar. Temos as distrações, né? Então, distrações nos tiram desse estado pleno de consciência que a música coloca de que é estar com fé. Então, como resolver, né, se é possível resolver esse conflito, distração e consciência plena? Você já deu uma resposta que a própria idade vem amplificando isso cada vez mais. Mas é uma realidade presente desde os 10 anos, ou antes mesmo, né? Que você já tinha isso dentro de você e cada momento de ruptura era utilizado como um momento de amplificar essa consciência plena que você coloca nessa música. Mas, de fato, a gente vive num momento da humanidade difícil. Até a distração pode ser um remédio para a dor de estar, de alguma forma, preso em uma determinada situação. Bem, a questão é como atingir essa consciência plena e se, de fato, essa percepção que a música Andar com Fé fala disso, de um estado de atenção plena
e que é uma grande solução para o ser humano, né? Mas é isso. Quer dizer, olha aqui você que ouve, estou cantando para você, você está ouvindo essas palavras e etc. E é a atenção falando, ela mesma, essa é a palavra do atento, do ato atento a si mesmo e a tudo. E, ao mesmo tempo, é o que é o hiato da distração, porque, basicamente, a gente está aqui no mundo e na materialidade, somos impulsionados a nos distrairmos o tempo todo. O conhecimento é uma distração, a ciência é uma distração, o entretenimento é uma distração. Tudo é maneira de nos distrair, não é? Para não cairmos na abstração final, que é a grande finalidade, o nada, o nada, o nada, o nada, o nada, o nada. Então, esse jogo entre distração e atenção, essa economia, quer dizer, a vida moderna, a vida material, a vida contemporânea, enfim, com as grandes multidões, as grandes populações e etc, etc, essa vida atual tende a nos remeter a um processo permanente de distração, não é? Estamos permanentemente distraídos com coisas extras, com coisas extraordinárias, com coisas que estão fora de nós mesmos. E com alguns momentos, enfim, isso varia também de pessoa para pessoa, alguns momentos de volta a essa autoafirmação profunda do si, do em si, em nós, em si mesmo, em si, em cada um de nós. Quer dizer, que o oposto, ou o que se põe para além da distração. Então, de novo, uma canção como Andar com Fé é isso, a fé não costuma falhar, quer dizer, em si, ela está em si, ela não precisa de que eu me distraia com os relatos de uma Bíblia ou de um Corão ou de um I Ching ou de um livro védico ou de uma visão filosófica qualquer, porque tudo isso é distração, conhecimento, ciência, toda busca é um modo de se distrair, de se livrar um pouco desse peso da contrição, do estar contido, não é, contrito no silêncio do ser em si mesmo. Enfim, na verdade, é uma maneira de caracterizar o que poderia ser o fim. Quer dizer, é uma maneira de se livrar da finalidade ou da finitude. É uma maneira de se livrar do eterno, né? Não quero o eterno, eu quero agora, eu quero. Ou uma grande respiração, né? Vai e traz. Vai e traz. E retrai, volta, inspira. Porque não há como fugir nem da distração, nem desse eterno dentro de si. Não há. Será sempre dialógica essa relação. Gil, até aproveitando que você citou alguns textos sagrados, né, do hinduísmo, do taoísmo, você falou também do zen budismo aqui, a gente quer tratar uma questão justamente ligada
a unidade, né? A gente vê também, por exemplo, o sincretismo religioso no Brasil, né, que você acaba vendo a assimilação de personagens de diferentes tradições, né? E recentemente eu estava vendo o vídeo do Obatalá, Sim. e você fala, né? O Obatalá é o pai da criação, é como a luz branca, que contém todos os outros orixás. Assim, se a gente transpõe isso também para essa visão de uma unidade maior, né? Que existem as tradições específicas, você teve contato com algumas delas, da Índia, da China, do Ocidente, da África, e talvez a gente possa ver cada uma dessas tradições, né, como um orixá, mas existe também esse elemento de unidade, né, o batalá, essa luz branca, né, que agrega todas essas cores e mostra que, no fundo, existe uma essência espiritual profunda que é sempre idêntica e a mesma. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você realmente percebe essa unidade, ao longo de sua busca, né, de sua pesquisa nessas diferentes Não, tradições. não sei se a percebo, mas a persigo. Não sei Perfeito. se eu poderia dizer já tive a condição de perceber a unidade, mas sem dúvida alguma não consigo me desfazer da condição de perseguir a busca da unidade, de continuar buscando. E isso vai dando, ao mesmo tempo, uma aproximação, vai fortalecendo a fé nesse sentido. Você vai acreditando mais que a unidade é, porque ela vai se tornando mais possível. Ela vai se tornando a cada instante uma aproximação. Você vai se aproximando dessa unidade. E eu, voltando à questão que eu falei da dimensão física, da dimensão material, quando você vai se conformando mais com essa diluição do material no espírito, né? Mais aproximação você vai tendo com essa unidade. Porque essa unidade seria, em última instância, esse espírito maior, não é? No qual, como se fosse um oceano da integridade absoluta, nós não mergulhássemos nele, não é? Então, isso vai sempre é como se fosse mesmo o objetivo das buscas, o objetivo da busca. É isso que buscamos. Como eu dizia, cada um de uma forma, mesmo os menos conscientes dessa busca estão nessa busca, não é? Mesmo aqueles que estão ali afligidos pelo medo da contaminação do vírus e a ameaça que ele significa a essa integridade física de cada um, mesmo esses estão ali, não é, abertos a essa visão transcendente, a essa aproximação com esse nada, com esse grande integridade do espírito na, 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 na desfinalidade, não é? Na infinalidade, na infinitude, enfim, que não pode ser, ou que em algum momento deixará de ser concreta, deixará de estar no corpo, deixará de habitar essa carcaça, né? Isso aqui vai embora, isso aqui está no plano das transformações permanentes, né? que permeiam, medeiam e permeiam o universo. Isso aqui é passagem. Então, mesmo os
os menos crentes, os mais descrentes, acreditam nesse sentido, não é? Mesmo a quem não tem fé, Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Maravilhoso. É isso. E é verdade, e é verdade. Não há como fugir dessa realidade. Não. E você coloca ela, só um texto no Facebook que está associado àquela canção Aqui e Agora, que você apresenta mais uma solução também, né? Não no sentido de praticidade, mas de uma possibilidade, que é a questão da meditação. Não sei se você já leu algo do Krishnamurti, que o Krishnamurti fala da meditação e a forma como você expressa ali. A gente vivendo esse momento, mais uma vez, não é um momento fácil. Não é um momento difícil, mas certamente não é um momento fácil, né? E ali você coloca, eu queria estar, né, na praia, né, naquela situação, mas o melhor momento é aqui e agora, e essa é a meditação. E nós estamos, a gente sabe, né, que muitas pessoas buscam, e é justo, é honesto, não há nenhuma questão sobre isso, mas uma meditação orientada por alguém, que é momentâneo. Ele não é um estado permanente, como você falou, na busca da resignação. E o Krishnamurti fala a mesma coisa, né? Ele fala de forma muito semelhante, que a verdadeira meditação é, de novo, né, aquilo que está perseguindo a gente nessa conversa o tempo todo. É um estado de consciência plena, né? Que é o grande desafio humano. Mesmo quem acha que não tem fé, porque tem que buscar isso, não há como fugir dessa realidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho por que você resolveu falar de meditação de uma forma assim tão abrangente e uma solução mesmo, uma visão de solução. Isso faz parte da busca. Eu, por alguma razão, na minha vida, eu falei disso um pouco desde a infância, eu me designei, me auto-atribuí, não é, essa tarefa de buscar. E é isso, é essa busca que vai dando essa capacidade de... Essa clareza, né? Isso. A clareza que vai possibilitando com que você afirme isso. Afirme ali no verso da canção, isso. Não é? O melhor momento do mundo é aqui e agora. Nessa melhor lugar. Nesse lugar, nessa nano dimensão, para usar uma expressão que a ciência moderna consagra, né? do infinitesimal, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do menor, do menor, do menor, do menor, que em sua última instância vai dar no maior, do maior, do maior. O maior, que é o nada. Do nada. O do maior, do maior, do maior, do maior, do maior é, em última instância, isso. O mínimo do mínimo do mínimo, o nada. Esse exercício de busca de compreensão disso, que eu falei, que varia, está em todas as pessoas, está em todos os detentores de consciência, todos aqueles que detêm consciência estão necessariamente impelidos a essa forma de buscar, e isso se dá, portanto, vai variando de indivíduo para indivíduo, mas é isso, perenemente isso está a nos assediar, a nos chamar, a nos convocar e a provocar ímpetos nessa direção. E aí vem os discursos, aí vem a poética, vem a poiesis, vem todas essas, vem a filosofia, vem o conhecimento, a tecne, o conhecimento científico, o conhecimento técnico, o número, o nome, a palavra e o número, tudo as linguagens.
Enfim, não é à toa que muitos relacionam o espírito à linguagem, né? O espírito, A ideia. A ideia. A palavra, o verbo. Isso aí é o verbo. Esse é o. Enfim, então, a gente vive hoje uma comunidade humana, uma sociedade humana, em que essas coisas foram sobrepostas e cumulativamente elas foram se sobrepondo, de maneira a nos fornecer essa, quase como eu diria metaforicamente, como que se fossem asas de Ícaro, né? que nos possibilitam voar, né? E atingir esses píncaros, esses cumes, né? Aproveitando que você falou aí da tecnologia, né? Queria que você abordasse um pouquinho com a gente uma questão que você abordou recentemente numa entrevista com sua filha, inclusive, sobre a singularidade tecnológica, né? A gente está prestes a passar por uma transformação tão imensa, né? Que parte, né, da estrutura mental do ser humano vai ser superada pelas máquinas, né? Pela inteligência artificial. E assim, qual é o papel do ser humano nesse novo mundo, né? O que seremos de nós? Nós temos uma consciência normalmente muito limitada, né? Uma consciência egocentralizada. Nós temos um pensamento intelectual muito ligado aos sentidos, né? Que consegue analisar a realidade exterior, chegar a certas conclusões, a medir, né? E mesmo fazer experimentos para transformar essa realidade. O número e a palavra. Isso. Agora, nessa transformação, né, tecnológica, nós podemos ser engolidos por esse desenvolvimento, o que pode nos permitir passar por isso de uma forma mais harmônica, mais saudável? Será que existe um elemento no ser humano que está para além dessas possibilidades, né, eu li há algum tempo o Roger Penrose, um cientista britânico. Penrose, claro. Ele grande matemático. Sim, exatamente. Ele dizia que existe um aspecto do nosso pensamento que é absolutamente algorítmico. Então, esse aspecto pode ser replicado por qualquer máquina. Mas ele também dizia que existe um aspecto que não. Tem um livro dele, A Mente Nova do Rei. Ele diz que tem um aspecto da consciência humana que não pode ser replicado. E que esse aspecto seria o que diferencia o ser humano realmente das máquinas. E que se esse aspecto é desenvolvido e ampliado, né, a gente pode supor que isso pode ser o diferencial. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas coisas. Eu acho que ele tem razão. E isso está ancorado em quê? Está ancorado na fé. Na fé, aquela da qual comentamos há pouco, sim. Né? Ou seja, nesse imperativo da consciência, que, enfim, abriga, em parte, essa dimensão algorítmica, matemática, no sentido do número, da acumulação numérica, enfim, da busca, da conquista sucessiva dos degraus do conhecimento, que vai nos chegar na máquina ideal, na máquina completa, na máquina que será tudo, que nos reproduzirá em tudo. Mas, ainda assim, a consciência é algo que é algo seminal, semente, que não, enfim, não é semente, ela não medra. Ela está ali, ela é,
enfim, ela é pequenininha, e isso é o que deverá possivelmente nos salvar de uma hipertrofia da dimensão maquínica da consciência. A consciência, por mais que ela se hipertrofie na consecução de uma máquina total, de uma máquina final, enfim, ela vai sempre estar aqui à espreita, ela vai estar sempre, enfim, testemunhando, digamos assim, esse processo. Ela será sempre testemunha desse processo, de modo a que, se for necessário intervir com a sua seminalidade, com esse sentido seminal, ela possa intervir e, nesse sentido, regenerar. Ela se torna não mais a semente, mas a terra, o próprio terreno novo, no qual a semente maior dessa máquina vai se tornar uma nova semente. A semente da semente, a semente que se torna terra, na qual a fertilização vai se dar em outros planos, em outras dimensões ampliadas e etc. E, portanto, possibilitando a debacle, né? Possibilitando a evitar, ou melhor, evitar a debacle, né? Possibilitando evitar o desastre, possibilitando evitar a interrupção definitiva, o silêncio definitivo das naturezas todas no universo, né? Enfim, manter essa dimensão de ópera, essa dimensão operística do universo, né? Com todas essas melodias e pontos e contrapontos e etc., manter isso, levando isso adiante, aqui na Terra, no sistema solar, mas além do sistema solar, nas fronteiras indescritíveis do universo sideral. Enfim, é a grande viagem. Mas, para que essa viagem tenhamos garantia, é preciso isso, é preciso que essa dimensão semente da consciência se mantenha sempre ali, como se a gente estivesse viajando nessa grande nave que se desloca para as fronteiras do infinito, mas a gente tivesse sempre, digamos assim, a sementinha plantada aqui no seu quadrante original, que é o terreno ali. A semente que não medra, a semente que não cresce, a semente que não se torna, porque ela já é. Ela não se torna nada. Ela não dá árvore. Ela não dá fruto. Ela já é o fruto de si mesma. Isso, no fundo, são metáforas com a conquista definitiva da espiritualidade. Não é? A gente, tudo que a gente quer é que esse seja o fim da gente. Essa imagem é muito utilizada, né, na sabedoria universal, né? Os próprios evangelhos falam da semente de mostarda, né? Outras tradições falam de uma rosa fechada que deve se abrir. Isso, né? isso. Por isso que eu falei, são metáforas, né? E o que é incrível e assim, por isso, mais uma vez, agradecer ao Gilberto Gil, a você, Gilberto Gil, por essa oportunidade, porque de uma forma que a humanidade chegou nesse ponto, ela dividiu tudo, né? Ela dividiu tudo. A religiosidade e a espiritualidade jamais pode conversar com uma vida de um ministro, de um músico, porque ou é uma coisa ou é outra. E, de repente, aqui encontramos uma fusão, né? Uma fusão que vai dar exatamente nesse ponto fundamental, como o Adelmo falou, que é de conhecimento. É o maior mistério da história da humanidade, no entanto, nunca teve tão presente, que o budismo chama da flor de lótus, né? Da semente de mostarda do cristianismo, que é, como você falou nas suas palavras, por isso é tão maravilhoso, é a salvação da humanidade.
É a saída porque ela é perene e presente e pede espaço à consciência. E essa batalha que cada um de nós, e cada ser humano na humanidade vai ter que enfrentar para reconhecer esse princípio dentro de si próprio e, a partir dele, fazer essa fusão que estamos falando aqui, que estamos conversando aqui o tempo todo. Esse é o grande desafio para a humanidade. É isso. E é isso, é um desafio que é combustível, é impulso, né? Ao mesmo tempo é projeto, né? Nos projeta, nos impulsiona, nos desloca, né? Mas tem algo incrível, né? Por isso a colocação. A poesia é um campo fértil de manifestação desse perceber. Mas poucos vão um pouco além, e vão bastante além, como você se manifesta na sua obra. Isso é uma questão que sempre se coloca, é nítido, né? Aqui no Brasil, então, nós percebemos na poesia, na música, esse desconforto, né? Mas não uma transcendência. E a sua obra, você revela, como você falou, talvez, e isso eu queria te perguntar, né? Se em algum momento veio para você o porquê do Gilberto Gil já nascer com isso tão, usando as palavras do Adelmo, com essa rosa já aberta, desperta, pronto para realizar algo dessa fusão. Tendências inatas, quer dizer, são traços kármicos, né? Para uma outra forma de compreensão, não é? É isso, já nasci para isso. Essa coisa da diversidade humana, das distinções, por que somos distintos uns dos outros, né? Uns nascem para isso, outros nascem para aquilo, outros para aquilo outro. Nós, os poetas, enfim, temos essa tarefa pela frente, essa é a nossa incumbência, não é? Desanovelando esses mistérios, não é? Desvelando essas quimeras, apreciando as cordas que Deus possa jogar em nosso socorro, as boias que Ele possa nos fornecer, mas, ao mesmo tempo, aprendendo a nadar sozinho, né? Nessa auto-iniciação que você apresentou de forma tão precisa. É isso. Isso você disse, quando é que você detecta isso na sua vida? Sei lá, eu falei, acho que desde o início eu falei que era logo ali, né? Os primeiros tempos na infância, né? Ali na tenra infância e depois na meia-idade, na mocidade, mas principalmente agora na velhice, né? Se intensificou, né? Pelo aspecto até material ter reduzido. Faz todo sentido. É isso. Maravilhoso. Percebe-se na sua obra, né, Gil? Assim, o ok, tem uma tranquilidade, uma suavidade de avô e bisavô mesmo, né? Prole, né? Mas sem dúvida nenhuma você deixou, Gil, já deixou, né, para a humanidade várias saídas. Isso é fundamental e nós, assim, a grande alegria da gente poder estar falando disso aqui, trazendo para esse público que às vezes é um público que, de novo, né, que divide as coisas, né? Divide. E assim, dividir é perder tempo. Mais do que nunca é perder tempo. Porque é isso, porque fomos todos, enfim, convocados para essa fragmentação numeral, né? E número 1, 2, 3, 4. Só que a velha sabedoria já dizia que o
o 1 dá o 2, o 2 dá o 3 e o 3 dá tudo. Daí em diante não precisa continuar a contar mais nada. A velhice traz um pouco essa conformação, não preciso continuar contando, não. Não é? A música, se eu quiser falar com Deus, fala disso, né? Já não precisa mais, não é? Preciso perder a conta, né? Já numa idade bem mais jovem, né? Então não é necessário. Não, quer dizer, a idade ela pode facilitar, mas de fato não é a condição necessária. Não, para alguns isso vem cedo, né? Isso vem logo. Para alguns são esses os mestres religiosos, os mestres filosóficos, os grandes artistas, enfim, os grandes cientistas, né? Os grandes políticos, no sentido maior, né? Que a humanidade sempre tem alguns que são maiores, enfim. Esses têm essa incumbência logo desde cedo. Maravilhoso. Perfeito. Tá bom. Gil, a gente tinha até outras questões, mas assim, já acho que já avançamos bastante. Não sei como é que você está de tempo. A Maria falou que você tem 15 minutos para entrar para a próxima. Ainda a gente segue. Tem tarefas hoje ainda. A gente gostaria novamente de agradecer muito, né, essa oportunidade de ter essa conversa com você, de poder compartilhar isso com outras pessoas, né? São questões de saber, de demonstrar através desses mecanismos de extensionalidade social, não é? Demonstrar que isso é interesse geral da humanidade, né? Com certeza. Isso não é papo furado, né? Talvez seja o interesse central, né? Mesmo que inconsciente. Exatamente. E existe a possibilidade, a gente não tem a mínima dúvida, de uma grande transformação da humanidade. Ela precisa passar por isso. Ela está, né, as questões ambientais, as questões todas que estão limitando e estão demonstrando para o ser humano que há um limite nessa velha forma de agir. Então, há uma nova forma que teve que ser presente do que a gente falou aqui. Então, assim, repetindo as palavras do Adelmo, é maravilhoso a gente ter a possibilidade de conversar aqui, trazer isso aqui como uma realidade, e não como uma hipótese só abstrata, uma hipótese de transformação real na vida do ser humano. Claro. Por isso que vocês existem, pessoas como vocês, pessoas como todos os que estão aí ao nosso redor, nos reunindo nessa egrégora tecnológica. É isso mesmo. É isso. Estamos aqui para cumprir nossa missão. Isso aí. Qualquer tentativa de agradecer de fato, né? É impossível, não tem como agradecer. E de demonstrar nossa alegria. Não, a gratidão é essa sementinha da qual falávamos antes ali, né? Incorruptível. Sim, e que nos une, né? Nela não há separação, né? Não, incorruptível. Não. Exatamente, é a grande conexão do ser humano, é isso aí. Gil, muito obrigado. Desculpa. Muito obrigado pela grande oportunidade de nos reconhecermos, né, nesse mesmo elemento e que outros também possam também reconhecer, porque essa é a grande tarefa da humanidade. Não há sombra de dúvida. Essa é a tarefa de um encontro como esse. É para isso que há encontros como esse. Sim, certamente vai ser um impulso para muita gente também refletir sobre essas coisas, né? E até tomar um caminho para vivenciar isso como realidade interior também. É preciso transformar em realidade. É isso aí. Exatamente. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado a você. Obrigado, Gil. Grande abraço, Gil. Agradeço a Nazaré também. Sim, somos muito gratos a Nazaré, que foi quem possibilitou esse encontro. Nosso barqueiro do Suítes. Velha amiga. Muito querida. Ela já vem nessa viagem comigo há muito tempo. Isso, maravilhoso.
trazendo novos barqueiros. Sim, com certeza. Exatamente. Grande abraço, Gil. Muito obrigado por tudo. Obrigado, queridos. Grande Obrigado, abraço. querido. Fique bem, meu grande amigo. Tchau, tchau. Tchau. Amigos, em nome do Instituto Cultural Civitas Solis, nós já agradecemos o Gil, né? Agradecemos novamente, porque realmente foi uma oportunidade única, e agradecemos a vocês que estiveram conosco nessa noite, refletindo, pensando junto sobre essas coisas. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado a todos.